Fala galera, show do canal Biofortes. Depois de 1001 pedidos, consegui até que enfim conversar aqui com o professor Vilhena, professor Marcos Vilhena, professor de História do Brasil, História Geral, cara que conta mentira pra caramba em sala de aulas. Tudo bem, professor? Como é que tá? Manda um abraço aí, pessoal do canal Biofortes. Um abração para todo mundo do canal. Estou sendo assediado já há uns 4 meses, já ganhei camiseta do canal, estou precisando de uma nova, né? GG, que está todo mundo engordando depois do Enem. E vamos lá, até que enfim começar essa entrevista. Beleza, então vai ser uma conversa bem descontraída, professor Marcos Vilhena, professor aí de uma certa polêmica em torno aí do professor Marcos Vilhena. Professor, o que o levou a ser professor de História? Poxa, eu quero ser professor de História. Eu quero ir para a universidade, sou rebelde, sou maconheiro, quero ser professor de História. Foi por isso? Provavelmente, eu era isso ou vagabundo, uma das duas coisas, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o estudo formal. Se chegar para mim e disser, você tem que estudar isso, eu já não estudo só de birra. Mas sempre gostei muito de ler, muito de ler. E na minha casa tinha muitos, assim, umas estantes de livros e tal da minha mãe. Minha avó era professora, minha mãe também sempre foi professora. Então, por essas leituras e pelo contato mesmo com o pessoal, eu acho que foi um encaminhamento quase que natural para esse lado, né? É uma coisa que não tem como a gente evitar, a gente tem que seguir a vocação da gente para aquilo que a gente nasceu, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade numa coisa e a gente acha que é burro e tal, não sei o que, mas às vezes a nossa inteligência toda pode ser focada, né, numa outra área, numa coisa. Então isso não quer dizer que a gente seja incompetente, incapaz, só que a gente tem que focar naquilo que a gente as chamadas habilidades múltiplas, né? Cada pessoa tem a sua habilidade. Você reconhecendo aquela habilidade, você pode sim ter uma expertise daquela sua habilidade. Muito bem, professor, por falar em ler bastante, em gostar de ser curioso, como é que essa paixão pela leitura, pela curiosidade levou a ser o escritor Vilhena? Quantos livros você já tem escrito? Tenho 3, publicados 3, né? Tem até minha mãe tá me cobrando para fazer outra. Tá na hora de você fazer outro livro, eu faço a você, que já tá aposentado, né? Porque é uma coisa que dá, esse negócio de escrever, às vezes a gente escreve, se emociona quando escreve, vai ler no outro dia, apaga tudo, não que porcaria foi essa que eu fiz. Então a gente vai escrevendo mesmo por uma necessidade, né? Como às vezes a pessoa tem uma habilidade de tocar violão e acorda e já pensando em tocar aquele violão, a gente tem de ver quando sentar na frente do computador. Extravasar. É um hobby, é uma paixão escrever. E terminando necessidade mesmo. Às vezes você naturalmente você se senta quando vê já está escrevendo alguma coisa e aí a gente vai juntando. E aí eu fiz, eu tenho o primeiro livro que eu escrevi que foi em cima dessas coisas mesmo que eu sempre li desde muito novo, da literatura do Jorge Amado, né, que me impressionava muito a presença do árabe lá. Depois eu li o Casa Grande Senzala também, que tem essa influência árabe na nossa formação. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa presença árabe no Brasil, depois no Piauí, e fiz um primeiro livro, né, sobre essa presença árabe. Aí depois teve a minha dissertação de mestrado. Esse primeiro livro, como é que ele é chamado? Para quem quiser ler, procurar o Carcamanos, que é um nomezinho específico que os árabes receberam aqui no Piauí. Que é curioso até porque o carcamano no sul do país, no sudeste, em São Paulo, ele é o italiano, é o imigrante italiano. Sim. Aqui eles associaram à presença árabe, né, aqui no Piauí. Aí depois quando eu terminei meu mestrado, eu peguei a minha dissertação, até uma professora da banca examinadora disse, olha, teu trabalho está parecendo mais um romance do que eu digo, beleza, né? Tá ótimo, porque não tá chato, feito aquelas coisas de dissertação de mestrado. Aí dei só uma ajeitadazinha para tirar aquela coisa um pouco mais técnica e publiquei também, né? Chama Da Pátria à Casa, que é a biografia. Esse é o segundo livro, né? Da Pátria à Casa. Um maluco aqui do Piauí. E depois, o último livro que eu publiquei foi o História do Brasil para o Enem, que até esgotou, né?
porque ele ficou muito grande, porque eu tentei fazer a gente tem eu percebi uma dificuldade muito grande, né, nas primeiras provas do Enem, entre aquele conteúdo e aquele discurso de sala de aula, mais do livro didático, e na hora da prova a gente percebia um academicismo muito grande naquelas questões, né? E aí eu tentei fazer uma junção das duas coisas, fazer um esquema um pouco mais simplificado, assim, tipo decoreba mesmo, né? E depois colocar contextos, complementar com alguns textos, né? Algumas temáticas importantes aí, do papel da mulher, na formação da sociedade, mulher no período colonial e tal, vários outros temas aí, algumas revoltas que não se falavam no livro didático. E aí coloquei esses textos e no final fiz 300 e poucas questões no estilo do Enem. O livro esse é o História do Brasil para o Enem. História do Brasil para o Enem, professor Marcos Vilhena. Professor, como é que era o aluno Vilhena na universidade? Porque tem aquele negócio de que aluno de história é rebelde, quer estar pinchando a universidade, é maconheiro, toda greve ele está participando ali. Como é que era o professor Vilhena na universidade? Foi na Universidade Federal do Piauí, na UFB, né? Como é que era o Vilhena? Era pacato ou realmente era rebelde, revolucionário? Como é que era o Vilhena? Maconha não tinha muito, porque o curso de biologia era longe, então a gente não tinha como ir comprar lá. Boa. Agora, como eu te falei, cara, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com disciplina. Eu não devia nem estar falando isso, mas eu acho extraordinário um aluno se até assistir 6 aulas seguidas. Eu tenho muita inveja disso, né? Eu estou aqui sentado, já estou agoniado, perto de homem, gasto. Então, assim, como aluno de assistir aula, eu não assistia muito não, mas estudar, eu sempre estudava muito coisa que eu queria. Porque você tem assim, professor diz, leia texto, eu quero um monte de xerox que bota a gente para ler e tal. Tem uma coisa que eu achava muito divertida, que era as referências bibliográficas embaixo. Você é a procura dessas aí referências. eu ia atrás dessas referências mais do que o texto e tal, e isso terminava ajudando a gente. Aí, na hora de fazer provas, seminários, essas coisas era muito fácil, né? Então, sempre passei com tranquilidade e tudo, porque é o que eu estava dizendo, quando a gente faz o que a gente gosta e tal, você faz com naturalidade, né? Então, as coisas vão acontecendo. Então, nunca tive dificuldade, nem essa vagabundagem toda que se imagina, não, porque quem fez curso superior sabe disso. Professor, a gente paga 6, 8 disciplinas e os professores não querem saber se você tem 6, 8 disciplinas. Então, às vezes, num dia só a gente faz 4 provas, né? Então, você tem que virar à noite estudando o tempo inteiro e às vezes a gente tem que trabalhar também. Então era um aluno dedicado. Dedicado ao estudo, não à aula em si. Entendi, era curioso, pesquisador. Exatamente. E por falar em professor de história, como é que ser um professor de história em que você conta a história de um país, a história de uma população, de uma civilização, em que você tem várias fontes diferentes? Por exemplo, vem uma pessoa e diz, o Brasil não foi ocupado na época tal, foi em período tal. Então o Brasil não foram os portugueses, foram os chineses que chegaram primeiro no Brasil. Como é que se apoiar em uma ciência que tem uma certa subjetividade, ou não tem? É uma ciência mesmo baseada em fatos concretos. Como é que ser professor de história e ter essas várias interpretações? Quando eu saí do curso, né, de história, eu saí justamente pensando nisso, né? O que é que eu vou falar para esse povo, né? Que cara de pau eu vou ter de uma coisa que não se tem, qual é a utilidade, né, disso tudo. E a gente só vai, todo mundo passou por isso, a gente se forma, a gente não sabe de nada, a gente vai aprendendo cada ano, né? Ano que vem já tem aula, a gente aprende mais e às vezes até os alunos mesmo trazem essas coisas pra gente. E eu sempre, durante muito tempo, me perguntei qual seria o papel dessa história, para que serviria essa disciplina que eu estava estudando. E aos poucos eu fui construindo isso, com leituras também, depois que me formei, que já não tem mais aquela bobagem de leia isso, leia aquilo, você vai se formando sozinho mesmo. E a gente vai percebendo uma coisa que eu me pergunto, o que é história, né? História é tu mesmo citou, um diz uma coisa, outro diz...
História, na verdade, um discurso, porque eu tenho um fato. Este fato jamais irá se repetir, porque eu terei narrativas desse fato, né? E o que é a história? É aquela narrativa de um fato que se enraizou na memória. Então, o que seria um ensino de história prática? Deixar conscientizar o aluno de que eu tenho um discurso enraizado na memória e que existem poderes por trás desse enraizamento. Né? Se ele se enraizou na memória é porque tem algum interesse por trás do enraizamento. E uma coisa tão importante quanto o discurso enraizado é o discurso que não se enraizou. Né? Por que esse tipo de discurso não se enraizou? Que tipo de poder jogou uma coisa para o esquecimento e outra para a memória? É como a gente fala hoje, a questão da manipulação da mídia. Então, é colocado em maior destaque aquilo que é naquele momento mais adequado para a conjuntura ali do momento. E aquilo que não é tão importante naquele exato momento, ele é deixado de lado. Então, o professor de história, ele tem também que pegar esse outro ponto de vista. Por que aquele fato, por exemplo, da ocupação do Brasil, por que realmente foram os portugueses? Qual é a sua visão da ocupação do Brasil? É ocupação, é descoberta? Como é que fala? Eu não sei. Tem toda uma discussão sobre de descoberta, invasão e tal, mas essa discussão faz parte do discurso de enraizamento de memória. Né? Então, pelo discurso, você vai repetindo aquele discurso até que, naturalmente, ele está enraizado e o outro vai sendo jogado para o esquecimento. Eu estava saindo de sala agora fazendo uma revisão, a gente estava vendo ali no quadro um exemplo clássico da história do Brasil, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira é um movimento de uma elite muito rica, de gente que estudava na Europa e tal, né, que revoltada com os impostos altíssimos que pagavam, né? E aí se articulam ali com aquela ideia de que Tiradentes é pobre, nunca foi pobre coisa nenhuma. Não era pobre. Não, e eu tenho... Mas ele não era dentista, ele não era Tiradentes, pois não ganhava nada. Ele não tirava dente por sadismo, não, ele cobrava. E ele era caro. Era alferes do exército, era proprietário de terras, de escravos e tal. E eu tenho um outro movimento que é a Conjuração Baiana. Esse sim revolucionário, esse com a participação popular, esse com um discurso considerado radical para a época de fim do preconceito racial, criminalização, que é uma coisa que só na Constituição de 88 que se institucionaliza no Brasil, igualdade civil. E aí tu tem esses dois movimentos e a gente vê assim, qual dos dois é enraizado na memória? A Inconfidência Mineira. Nós temos feriado, nós temos o mito do herói Tiradentes, nós temos os meninos representando peça de teatro no colégio, e a Conjuração Baiana tu não sabe quando foi, quem foi que morreu. Porque era da massa, era do povão. Exatamente. Então eu tenho um discurso construído ao longo da história, né, que vai enraizando essa ideia de um brasileiro pacífico, ordeiro, né, de um herói que dá 1000 vidas pelo seu país, embora o país maltrate muito ele. Quem enraizou essa memória? A quem interessa excluir, né, essa participação popular mais efetiva? Então, essa, na minha visão, seria uma concepção mais clara de história, não como uma verdade, mas como discursos que vão se enraizando e vão construindo o tecido social de acordo com o interesse, que a gente tem que identificar quais são esses interesses, né? Entendi. E tem que tomar muito cuidado com o discurso. Porque quando a gente vai virando papagaio e repetindo o mesmo discurso, alguém está manipulando a gente, né? Isso sim. Inclusive, quem está construindo isso e a qual interesse eu estou servindo, né? Inclusive, eu acho que as aulas de história, elas são montadas, elas são renovadas de acordo com cada pergunta dos alunos e também com o momento atual do que o país está passando, né? E por falar em momento atual, é possível você fazer para o nosso inscrito aqui no canal Bioforte, para quem está assistindo esse vídeo, era possível você fazer uma análise desses últimos 10 anos de Brasil. Em sua opinião, o que tem agora nesses últimos 10 anos para ser destacado? O Brasil é um país muito novo. Nós temos na Europa, a gente tem universidade mais velha que o Brasil, né? O Brasil se construindo como nação. Como nação é mais recente ainda, de 1822. Então, a gente está caminhando, dando os passos rumo a uma consciência democrática, né, um pouco mais consolidada, porque nós não temos muito isso. Nós tivemos na nossa formação uma exploração muito grande, né, de um europeu que chega no país e escraviza um outro africano que traz para cá,
e ao mesmo tempo subjuga um indígena, e a nossa história toda foi construída em cima desse domínio. E nós tivemos uma população toda à margem, né, do processo histórico, todo construído a partir dos engenhos, e essa população demorou muito para ter voz e vez, né? Então, num processo que começou a se construir a partir ali dos anos 20, né, do século passado, com o movimento operário, e mais tarde, né, nos anos 50, com o movimento do campo e tal, nós temos um período de 2 ditaduras, né, nesse intervalo de tempo, né, que calaram um pouco e seguraram esses movimentos, e só pós-regime militar é que o Brasil pôde se libertar e manifestar, assim, dentro de um regime democrático de fato, né, os anseios de diversos segmentos da sociedade. Agora, nós temos que também levar em consideração o perigo que simboliza alguém se apropriar desses anseios da sociedade em nome de projetos políticos e tal, né? Então, às vezes muita gente sai ganhando em cima disso e explorando pobreza, miséria, a marginalidade e tal, quando na verdade isso faz parte de um processo histórico longo, né, de conquista. Por exemplo, pega no virada do século XX para o XXI, que era a mulher no século XX. Né? Era dona de casa, do espaço do lar, né? O subjugado ali é um pai, depois transferia para o marido e tal. E nenhum partido político mudou essa realidade. Quem mudou foi a própria atuação das mulheres ao longo de um século inteiro, né? Então essas coisas não acontecem assim da noite para o dia. Então a gente está aprendendo um pouco ainda a democracia. Tem muita pobreza no Brasil, tem muita ignorância, tem muita manipulação, essas coisas, né? Mas aos poucos a gente vê. Eu vi essas últimas eleições com muito otimismo, porque houve uma renovação grande no Congresso Nacional, né? Houve uma renovação no Senado, né? Na Câmara e tal, e devagarzinho a gente vai construindo isso, mas sempre sem muito radicalismo. Eu acho até que o Brasil tem uma democracia mais consolidada do que os seus vizinhos aí, né? Nós temos aí, o mundo está pegando fogo aí, Bolívia, né? Venezuela, o que está acontecendo agora no Chile, e a gente, de certa forma, com os percalços aí no meio do caminho e tal, mas vai caminhando, né, numa normalidade democrática, sem nenhuma ameaça de ditadura, do que quer que seja, né? É como se fosse uma grande família, né? O país tem um rebelde, tem aquele certinho, tem aquele que sempre dá problema, não é verdade? Então... Amigo, eu quero agradecer em nome de todos os seguidores do canal Biofortes a sua entrevista aqui, tão solicitada pelos seguidores. Queria que você deixasse aí um abraço, uma mensagem final para o canal Biofortes. Bom, gente, é o seguinte, faz tempo, né, que você está querendo fazer essa entrevista. Eu fico muito constrangido de dar conselho ou qualquer coisa, nem para as minhas filhas eu dou. O conselho que eu dou para as minhas filhas é assim: se for fazer algo errado, faça algo errado diferente do que eu já fiz, eu conto a vez que deixa muito pouco espaço para elas agirem depois, né? Coitadas. Então eu acho assim, o que eu percebo muito, né, entre os alunos e tal, até pela realidade que a gente vive, de uma transformação muito rápida, né? Tudo hoje é novidade, amanhã já não é mais. A gente tem a gente, a geração mais nova, está até passando para a gente isso também, né? Uma necessidade assim muito premente de que as coisas aconteçam muito imediatamente, né? Uma ansiedade e tal. E nada acontece da noite para o dia, nada acontece assim no estalar de dedos. Você ralou muito até chegar onde está, e vai chegar em lugares muito mais altos e tal. A gente pegou ônibus, a gente passou noite sem dormir, a gente perdeu prova, mas a gente não desistiu. O importante é isso, né? E outra coisa, quando a gente passa por uma frustração, a gente se torna mais forte. A gente se torna mais preparado para o mundo, né? Então, uma frustração, uma coisa ruim, é excelente, porque isso vai lhe fortalecendo, né? E lhe dando condições de lutar mais na frente, né? E conseguir o que você quer. Nada vai acontecer da noite para o dia, a não ser que você ganhe na Mega Sena, e pode ser que aconteça do dinheiro acabar também depois, né?
Então tudo é construído. Tenha paciência, tenha calma que uma hora a recompensa do seu esforço virá. Agora uma coisa é imprescindível, o esforço, né? Então uma hora ele vem. Não se preocupe com isso. Valeu, obrigado. Forte abraço, pessoal. Show! Abração, gente.